desenvolve para nós o tema as crises psicológicas contemporâneas. Então, eu fui buscar e quero só dizer que eu não peguei nenhuma linha de pensamento, nenhuma escola psicológica. Eu busquei conteúdo para pessoas leigas como eu, possamos sim entender e sair reflexionando. Quais são as minhas crises? Ou se eu tenho pessoas que têm crises, como entender, como observar que estamos em crise? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque hoje nós sabemos, nós espíritas sabemos que não somos apenas esse corpo. Muito pelo contrário, nós não somos o corpo. Nós habitamos o corpo temporariamente. Então temos que entender quais são essas crises, como descobri-las e como viver com elas de uma forma que não atrapalhe a nossa caminhada evolutiva, a nossa temática. E aqui nós podemos ver, achei esse Cristiano Nabuco, ele é psiquiatra, psicólogo. Eu achei interessante algumas coisas dele. E ele então começa a conceituar crises. E diz que a palavra crise deriva do grego. Crise, que em português significa decisão, distinção, separação. Isto é, a crise se manifesta sempre que há necessidade de alguma mudança ou decisão ser tomada. Então, aí a gente já começa a ver que no próprio conceito, a palavra crise já nos dá um entendimento. E o que é crise psicológica? A crise pode ser compreendida como um momento de sofrimento muito intenso, no qual há uma desestruturação da vida psíquica e social da pessoa. Em geral, as crises são caracterizadas por distúrbio do pensamento, emoções e comportamento. Alguém aqui já pode ter passado alguma crise ou já acompanhou alguém em crise e vê que realmente são pensamentos, emoções e comportamentos que nos chamam a atenção nessas crises. José Marques, ele diz, nesse sentido, uma crise representa um ponto de virada, algo que pode gerar medo, tristeza e incertezas. É uma percepção ou experiência em relação a um evento ou situação que excede os recursos e os mecanismos de enfrentamento que cada pessoa possui. É o famoso, eu não estava preparado para lidar com isso. Então, podemos já entender que cada um passa de uma forma, às vezes a mesma crise. Alguém, se chegasse aqui e me dissesse, olha, seu filho sofreu um acidente, qual seria a minha reação? E se dissesse a outra pessoa, qual seria a reação dela? Com certeza seriam reações diferentes. É o que ele passa aqui para nós. E ele diz os tipos de crises humanas. Crises situacionais. São repentinas e acontecem de modo inesperado, como acidentes, a descoberta de uma doença grave, sofrer um assalto. Como se pode ver, elas estão ligadas ao ambiente, ao mundo externo e impactam nas nossas vidas. Então, geralmente alguém que passou um assalto, coisas que todos os dias acontecem. Acidentes, todos os dias acontecem. Então, essa pessoa que passou por essa situação, ou essas pessoas que passaram, elas podem entrar em crise. E as existenciais são conflitos internos que costumam estar relacionados a coisas como propósito de vida, planos para o futuro e espiritualidade. Um bom exemplo da crise existencial é da meia-idade, em que o indivíduo percebe que não é mais jovem e que a maturidade está cada vez mais próxima. Estive conversando recentemente, a pessoa vai fazer 30 anos,
e já estava preocupada, porque disse, até hoje não tenho nada, não fiz nada. Eu disse, o que é que você fez da vida? Estou estudando. Eu disse, não é fazer? Não é? Então já está nessa crise existencial. Isso porque hoje a mídia chega bem próximo de nós, mostrando modelos. Então hoje a gente vê um jovem Neymar com 21 anos milionário. Eu tenho 30, não tenho nada. Não é? É assim que fazem as coisas e que mexem com a gente. Crise de desenvolvimento. Acontece como parte do processo de crescimento e desenvolvimento de um ser humano. Como ele passa por essas etapas naturais da vida. Se casar, procurar o primeiro emprego, decidir qual profissão escolher, são exemplos de crises de desenvolvimento. Enquanto alguns indivíduos podem passar por tudo isso, todas essas crises, tranquilamente, outros podem se sentir inseguros em relação a algo que acontece. E ele diz aqui, muitas vezes, as crises de desenvolvimento e as situacionais são bastante óbvias, pois tanto a pessoa que está passando por ela, quanto aqueles que convivem ao seu redor, consegue identificar facilmente o agente estressor. Geralmente, são causadas por uma demissão, um divórcio, a perda de um ente querido e por aí vai, né? E assim por diante. Já no caso das crises existenciais, é pouco mais delicado entender o motivo que a gerou. Isso porque as existenciais estão comigo. As outras, alguém soube do assalto. Vão saber que eu me divorciei, que eu perdi um ente querido, mas as existenciais, que nós já trouxemos na nossa bagagem. Aí é que está, né, o difícil de entender. E aqui ele dá alguns sinais comuns de algumas crises, de alguns transtornos, né? Mudanças drásticas no hábito de sono, alterações repentinas de humor, abandono das atividades cotidianas, redução no desempenho profissional ou escolar, alterações drásticas de peso, negligência com a higiene humana. Será que nós já tivemos contato com alguém assim? Ou já ficamos assim? Então esse é sinal. E tem outros mais. Aí é somente alguns. E nem todos são todos esses mesmos sintomas, né? Mas que a gente comece a se observar e observar o outro. Se nós temos em casa alguém que tem a sua higiene, que gosta de conversar e de uma hora para outra, vou dormir, tomo banho amanhã. No outro dia você observa que o sabonete está no mesmo lugar, a toalha no mesmo lugar, a escova de dente, já tomou banho? Não precisa não. Olha que o calor agora começou a apertar. Depois eu penso nisso, olha, alguma coisa já começou a acontecer. Já está nos chamando a atenção. E aqui, quais são essas crises psicológicas? E o doutor Cristiano diz, existem diversos tipos de transtornos mentais. Olha que ele não diz de crises. Porque as crises, elas podem passar. Quando elas não passam, aí são os transtornos. Todos nós podemos ter crises e elas serem passageiras. Aquelas que não são, viram transtorno. Então ele diz logo aqui, ó, existem diversos tipos de transtornos mentais que são classificados em tipos e alguns dos mais comuns incluem aquele relacionado à ansiedade, depressão, alimentação, personalidade ou movimentos, por exemplo. Então hoje é comum a gente ter no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na casa espírita, na vizinhança, alguém com transtorno de ansiedade, com depressão. Quem aqui já não teve contato ou soube? Porque são as crises contemporâneas essas. Então, transtornos mentais, ele falou. Vamos ver então o que é mesmo esses transtornos. O que são esses transtornos? Os transtornos mentais são definidos como uma alteração
de tipo intelectual, emocional e ou comportamental, que pode dificultar a interação da pessoa no meio que cresce e se desenvolve. Quantas são as pessoas que começam a não querer mais contato social? Foge. Já é uma alteração. Porque nós nascemos para sermos gregários. Jesus que é Jesus, reuniu 572, depois 12, mas ele ficou com os 12. Jesus, hora nenhuma, nem quando ele foi para o Monte Tabor, ele foi só. Sempre acompanhado. Então, quando a gente vê que alguém foge do contato com o outro, tem alguma coisa. Ou nós mesmos. Por que eu estou fugindo? Não é? No manual de diagnóstico diz que é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou do desenvolvimento subjacente ao funcionamento mental. Aí é uma definição técnica. Ali, o que a gente viu antes, já é uma definição mais popular. Estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidades significativas que afetam atividades físicas, profissionais ou outras atividades importantes. Alguns anos atrás, eu tomei conhecimento de uma psicóloga. Ela estava viajando. A sua filha se apresentou com um quadro de meningite meningocócica e não deu tempo ela chegar e encontrar a filha viva. A filha tinha uns 6 anos de idade. Ela simplesmente entrou nesses quadros, abandonou a família, o seu marido, depois de muito tempo, a abandonou porque ela não queria mais viver, abandonou a profissão, abandonou a vida. 2 anos depois, ela desencarnou também. Desencarnou praticamente uma outra mulher, porque ela abandonou por completo a vida física. Transtornos psicológicos ou anormalidade. O Dr. Bernardo Penha, ele é um psicólogo espanhol, e ele diz: a anormalidade ou transtornos psicológicos refere-se a padrões de comportamento que diferem significativamente da normalidade. E aí vamos ver o que é normalidade então, né? Definir o que é normal do ponto de vista psicológico é complicado e controverso. E eu acredito. Porque como nós espíritas, nós sabemos que nós não somos o que apresentamos. Descobrir o que está por trás de tudo isso aí não é fácil. Quantas vezes alguém diz: me decepcionei com fulano. Só olhou, não chegou a captar muito bem o que essa pessoa tem em si. Então ele diz aqui, ó, agora, no entanto, de acordo com a RAI, normalidade é aquilo que por natureza está de acordo com as regras previamente estabelecidas. Desta forma, serve como regra geral a ser aplicada em um determinado contexto. Em relação ao funcionamento psicossocial, existem vários critérios que devem ser atendidos para que um comportamento seja chamado de normal. Vamos ver aqui. Critério normativo. Apesar de o comportamento ser variado, existem regularmente certos padrões que se repetem internacionalmente. Se sairmos daqui para qualquer outro local do mundo, o mesmo padrão. Por exemplo, tem lugares que você come de mão, outros de palitinho, outros de garfo. Mas tem coisas que são iguais. Não é isso? Tem coisas que aonde você vai é igual. Por isso, esses padrões seriam usados para definir normalidade. O banho. Em todo lugar do mundo se toma banho? Acho que sim. Então, o banho em si é normal.
está dentro da normalidade. Estatístico. Um comportamento deve ser comparado quantitativamente com um grupo sociocultural ao qual o indivíduo pertence. Portanto, se estiver na média, seria normal. Bem, eu estou falando aqui. Alguns podem estar atentos, outros no celular, outros cochilando. A média foi atenta. Então, quando eu digo que vamos assistir uma palestra, significa ficarmos atentos. Tanto que tem lugar que pede o quê? Desligue o seu celular. Não é normal. Cochilar não é normal. E eu quero contar para vocês. Fui assistir uma aula de um professor, eu formada, e essa aula era um professor que me deu. Eu estava numa obra, cansada, na frente, o professor aqui, eu aqui. Quando ele desligou a luz, naquela época não era data show, slides mesmo, né? Eu ronquei. O colega deu, uma cotovelada, você está roncando. Não é normal. Por isso que ele me deu a cotovelada, né? Sofrimento ou angústia pessoal. Por exemplo, quando existe um estado emocional doloroso ou negativo, forte e prolongado, que pode se tornar incapacitante. Além disso, esse sintoma pode estar acompanhado por uma miríade de sintomas físicos. Então, uma angústia faz com que a pessoa possa entrar numa crise e não sair dela. Um sofrimento doloroso, né? Deterioração ocorre quando os níveis de sofrimento são exacerbados a ponto de que ocorram desequilíbrios no ambiente, nos níveis de trabalho, social e familiar. Eu tenho um caso de um colega. A dor que ele teve quando o filho dele, de 18 anos, faleceu, depois de lutar com o câncer, era tão grande, mas tão grande, que um dia o filho ainda estava no hospital. Eu cheguei, estava esperando o elevador. Eu só vi o braço assim, já era ele chorando. A fila enorme, ele só almoçando agarrado em mim, eu olhando para todo mundo. Aí fui andando com ele para o canto, porque o filho já estava terminal e ele não aceitava. Então eu fui saindo da fila, porque todo mundo estava orando. Ele já estava com uma dor que ele nem isso ele estava percebendo. Então a gente vê que é como se mexesse mesmo, né? Irracionalidade ou incompreensibilidade. Consideramos um comportamento anormal. Mas por quê? Visto de fora é estranho ou difícil de compreender. Alucinações. Se alguém se levanta aqui e começa a dizer, estou vendo ali, ali tem um bicho, todo mundo ia achar anormal. Mesmo que a pessoa estivesse vendo. Mas ia achar, não é? Comportamento social e cultural inaceitável. Quando o comportamento não está de acordo com a relação com o contexto social. Vocês pensem aí, eu chegar aqui e gargalhando, sem ter nada. Mas gargalhando mesmo, qual o contexto para essa gargalhada? Não existe. Então seria um contexto de comportamento diferente, não é isso? Não é para se chegar, mas também não precisa gargalhar, não é isso? Risco e periculosidade. Quando a pessoa se comporta de forma que pode prejudicar a si mesma ou a outras pessoas. Esse colega levou um tempo enorme dizendo que ia se matar. Então a família ligava para os colegas, por favor, venham aqui, eu estou preocupada. Bastava ele sair, ligava, ele foi para aí, porque ele estava nesse risco. Violação dos códigos ideais e morais. Se o comportamento gera conflito com os valores da sociedade. Hoje a gente mais vê são esses conflitos morais. Não precisamos nem estar aqui falando, né? A psicopatologia estuda essas anormalidades ou transtornos psicológicos. É regida por esses princípios. Nenhum critério por si só ou isoladamente é suficiente para definir um comportamento
achei isso maravilhoso. Porque eu posso olhar para ela e dizer, gente, é muita timidez. Sim, e daí? Às vezes ela está num momento introspectivo, está reflexionando o que eu estou falando, e eu já estou achando que ela está como tímida. Então, não é o suficiente isso, eu achar que ela está tímida, já como um fator. Aqui, sentimento ou atividade mental como desviante, anormal ou psicopatológico. Não somente isso. Tem que aprofundar, e tem que aprofundar, não é isso? Nenhum comportamento, emoção, sentimento ou atividade cognitiva é psicopatológico por si só. Não podemos achar que isso aí que eu falei é só isso e que ela já está se apresentando como portadora de doenças mentais, de transtorno. Sofrer com uma psicopatologia representa um sério obstáculo para o desenvolvimento individual ou para seu grupo social mais próximo. Nós sabemos disso. Quando nós temos no nosso lar convivência com pessoas, é difícil, porque nós temos que tomar conhecimento como vamos aceitar para não atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. Aqui, os elementos que definem uma cognição ou comportamento como patológico não diferem daqueles que nós vimos da normalidade, entendeu? A presença de psicopatologias não acarreta necessariamente numa ausência de saúde mental. Quantos de nós que aqui estamos somos depressivos, temos ansiedade e temos vida normal? Não sei se vocês conhecem, Cláudio Abdala foi proferir uma palestra sobre depressão, ele é espírita, e perguntou: quem aqui é hipertenso, levante a mão. Alguns levantaram. Quem aqui é diabético, levante a mão. Quem é depressivo, várias pessoas levantaram a mão. Ele disse: estou feliz, porque aqui eu vejo que não tem vergonha de dizer. E eu quero dizer a vocês que eu também sou. Assim. Então, não significa ter uma patologia dessa ausência de saúde mental. De jeito nenhum. Da mesma forma que saúde não significa a ausência completa de doença. Porque Chico Xavier dizia que eram os presentes que ele tinha. E ali foi o maior exemplo de saúde. Porque trabalhou até os 92 anos de idade. Biológicas, aqui, causa de transtornos psicológicos, da forma biológica. É importante considerar que eventos biológicos podem ser a causa do quadro da pessoa. Nesse caso, os profissionais tentam encontrar explicações genéticas. Até agora, não encontraram. Mas, pode perguntar, alguém que está com hipotireoidismo pode ter depressão? Porque o hipotireoidismo dá umas sensações, ausência de sono, aquela coisa toda. E eu fui numa clínica psiquiátrica, que uma colega surtou. E a assistente social pediu para acompanhá-la. E uma moça muito bonita ficou observando a nossa conversa. Quando nós terminamos, ela se aproximou e disse: eu vou me embora. Eu não sou louca. Eu tenho hipotireoidismo. E nos deu uma aula de hipotireoidismo. E as pessoas pensam que eu sou louca. Imaginem vocês. E aqui, a ciência pergunta: será que isso também não pode acarretar para a depressão? Psicológica. Nesse aspecto, são consideradas experiências pessoais passadas que podem ser a causa do comportamento atual. Por exemplo, a forma de interpretar as experiências do déficit na regulação emocional. Nós estamos com uma amiga que a filha agora está fora e ela muito magra. Então ela sofreu muito preconceito na escola. Hoje ela vive ainda sob esse estigma da época de criança. Olha o passado ainda mexendo.
sociais. Ambiente sociocultural da pessoa é muito importante, porque é nele que o indivíduo se desenvolve. Entre as causas socioculturais podem estar problema com o currículo social, trabalho e etc. Né? Aqui nós vamos ter fatores de risco. Refere-se a quando existe uma relação significativa entre um transtorno ou desvio de comportamento e elementos geográficos, ambientais e sociais. E olha o que diz o Dr. Bernardo. A idade. Os pacientes mais jovens e mais velhos têm maior probabilidade de sofrer distúrbios psicológicos. Eu estou à frente de uma instituição, de uma obra social, e dentro da obra existe um lar de idosos. Gente, é muito interessante isso. Quase todos eles têm distúrbio. Praticamente todos. Então, aqui ele diz que os mais velhos têm essa maior probabilidade. Principalmente aqueles que não conseguem apoio, né? São rejeitados pela idade, são colocados nos quartos do fundo, mas a pensão, o benefício são utilizados. É esse o momento que nós vivemos, né? Estado civil. Pessoas solteiras, divorciadas ou separadas têm maior probabilidade de sofrer distúrbios psicológicos. Pode ser, porque há um companheirismo, não é? Tem um companheiro. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim: ah, minha filha, eu tenho que arrumar um marido, nem que seja para chegar em casa e brigar. Ela dizia, mas eu tenho que arrumar um marido. Mas é porque a presença do outro, né? Conversar, pensar no outro, você está onde, está bem. Então isso ajuda muito. E aqui ele fala, renda. Quanto maior a renda, menor a possibilidade de sofrer patologias mentais. E a gente sabe que viaja, tem uma comida de qualidade, tem quem lhe dê apoio. Quantas mães ricas têm 2 e 3 babás? A mãe pobre, paupérrima, amarra um pano na cabeça, outro no filho para não cair, porque ela vai precisar das 2 mãos, e vamos à luta. Olha que diferença, não é? Apoio social. O maior número de amigos e de apoio social atuam como fatores de proteção contra os transtornos. A ciência já prova que amigos faz bem à saúde. Isso a ciência já diz. A gente recebe mensagem de amigos. Alguns dizem assim, ó, podem morrer todos, menos amigos. Porque faz bem. É um amigo que eu ligo de madrugada, que eu peço, por favor, você pode me ver, eu preciso conversar, você pode me ajudar, né? Condições de trabalho. Pessoas com emprego têm menos probabilidade de sofrer distúrbios psicológicos. Claro, está tendo onde atuar, a mente tem que focar, então está fazendo algo. Ajuste conjugal. Quanto maior a satisfação conjugal, menor a probabilidade de sofrer distúrbios psicológicos. Com certeza. O tio, a bisavô do meu neto, com 80 e tantos anos, a esposa dele faleceu agora. Ele ficava no hospital com ela. O pessoal mandava ele ir para casa. Ele, não, eu tenho que ficar aqui. E o quadro dela, cada dia piorando, mas ele não saía do hospital. Nem parece, está bem. Mas ele acompanhou aquilo ali, porque é a satisfação. É essa pessoa que eu escolhi, foi com ela que eu tive meus filhos, e fazer esse filme ajuda, né? E aqui diz, muitas pessoas passam por momentos difíceis, angustiantes, situações extremas, como desastre, essas coisas todas. Essas situações inoculam uma forte carga de estresse no indivíduo, que pode levar à psicopatologia. Nestes casos, a resiliência é definida como a capacidade de lidar com essas situações e superar o sofrimento,
gerado por meio de mecanismos de enfrentamento psicológico. Por isso que cada um tem uma maneira. Uns vai e são resilientes, suportam, superam. Já outros sucumbem, se entregam. Mas tanto um quanto o outro tem apoios, né? Nós sabemos. E aqui nós vamos falar dos 7 transtornos que são, vamos dizer assim, mais contemporâneos, que hoje nós estamos vivendo com eles mais. Ansiedade. Os transtornos de ansiedade são muito comuns, presentes em cerca de 1 a cada 4 pessoas que vão ao médico. Eles são caracterizados por uma sensação de desconforto, tensão, medo ou mau pressentimento, que são muito desagradáveis e costumam ser provocados pela antecipação de um perigo ou algo desconhecido. Então, hoje nós temos esse quadro de ansiedade que muito se fala. Aqui ele fala, as formas mais comuns de ansiedade são a ansiedade generalizada. Imagine alguém aqui numa crise de ansiedade, eu cheguei no computador, não deu as caras. Já podia estar, poderia até ir embora, por ver que não começou como deveria começar. Então ele diz, a síndrome do pânico e as fobias e são muito prejudiciais, tanto por afetar a vida social e emocional da pessoa, como por provocar sintomas desconfortáveis como palpitação, suor frio, tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, formigamentos ou calafrios. Por exemplo, e pelo maior risco de desenvolver depressão, a ansiedade pode desenvolver a depressão, e os vícios pelo álcool e medicamentos. Agora, o que fazer? Ele dá umas dicas, né? Botei só aqui para a gente ver que tem, não precisa a gente, Ave Maria, descobrir que eu estou com transtorno. Sim, e daí? Vamos à frente. Existe algo, nós estamos no século XXI com tecnologia de ponta, a ciência bombando. Então, nós podemos ficar mais tranquilos. Então, ele diz, é recomendada a realização da psicoterapia com um psicólogo, além de acompanhamento com psiquiatra, que em alguns casos poderá indicar o uso de medicamentos que aliviam os sintomas, como antidepressivos ou ansiolíticos. Também é orientada a realização de atividade física e, além disso, pode ser útil o investimento em métodos naturais ou atividade de lazer como meditação, dança e yoga, desde que orientado pelos médicos. Depressão. A depressão é definida como estado de humor deprimido que persiste por mais de 2 semanas, com tristeza e perda do interesse ou do prazer nas atividades, podendo ser acompanhada de sinais e sintomas como irritabilidade, insônia ou excesso do sono. Eu conheço um que é excesso. Apatia, emagrecimento ou ganho de peso, falta de energia ou dificuldade para se concentrar. O que fazer? Então ele diz, para tratar a depressão, é indicado o acompanhamento com o psiquiatra, que irá indicar o tratamento de acordo com a gravidade do quadro e os sintomas apresentados. A principal forma de tratar a depressão é a combinação de psicoterapia com o psicólogo e o uso de medicamentos antidepressivos prescritos pelo psiquiatra. Esquizofrenia é um outro quadro que muita gente vê. A esquizofrenia é o principal transtorno psicótico, caracterizado como uma síndrome que provoca distúrbio da linguagem, pensamento, percepção, atividade social, afeto e vontade. Este transtorno é mais comum em jovens, no final da sua adolescência, mas pode surgir em outras idades. E alguns dos sinais e sintomas mais comuns são alucinações, alterações do comportamento, delírios, pensamentos desorganizados e alterações do movimento. O que fazer? É necessário o acompanhamento psiquiátrico
psiquiátrico, que indicará o uso de medicamento antipsicótico. Além disso, é fundamental a orientação à família, para que possa entender, não é? Porque se a gente sabe que é anormal, a gente tem que buscar ver o que deve ser feito. E o segmento com os outros profissionais da área de saúde, como psicologia, terapia ocupacional, nutrição, por exemplo, para que o tratamento seja completamente eficaz. A anorexia, que é um transtorno alimentar. E hoje, principalmente as mulheres, onde aparece fulana com 55 anos, está bombando. Olha que corpão. Aí a jovem de 16 faz, bicho, estou cheia de pneu. Não se aceita. Não se aceita porque acha que a sociedade dá valor a quem tem o corpo perfeito. Mas não se pergunta qual é o corpo perfeito. Ninguém. Eles não perguntam. Porque se nós começássemos a perguntar o que é normal, o que é perfeito, a gente ia ver que o corpo perfeito é o que eu tenho. E não o que ela tem. Para ela é o perfeito, para mim não é. Principalmente nós espíritas. Sabemos que nós nascemos com um corpo que precisamos atuar aqui. Veio sem um braço? É esse corpo. É cego? Também é esse. Está mancando? É esse também. E a ciência, olha que o Pai, como é misericordioso, dá para que o próprio homem busque melhorar. Não sei se vocês conhecem Solange Maker, não é? Já fez inúmeras cirurgias para melhorar a deformidade na perna. Era pior, mas ainda tem. Então tem essas coisas que a gente precisa entender, né? Então bem, a anorexia nervosa é um dos transtornos alimentares mais comuns e se caracteriza pela perda de peso intencional, provocado pela recusa à alimentação, distorção da própria imagem e medo de engordar. Dizem que a Lady Di, né, da princesa Diana, ela comia uma colher de arroz com 2 camarões. E toda vez que ela se olhava no espelho, ela achava que estava gorda. Que sofrimento. É um sofrimento. Porque eu comer uma colher de arroz não ia dar certo de jeito nenhum. De jeito, e 2 camarões, meu Deus do céu. E aí vem a bulimia, que também é relativamente frequente. Consiste em comer grandes quantidades de comida e em seguida tentar eliminar as calorias de formas prejudiciais, como pela indução do vômito, uso de laxante, exercício físico muito intenso ou jejum. E isso a gente vê jovens fazendo, né? Os distúrbios alimentares são mais comuns em jovens e tem sido cada vez mais frequente. Nós estamos acompanhando. E a cultura agora é de quê? A cultura do corpo. Eu tenho que malhar, modelar, a minha coxa tem que ficar assim. O bumbum, ontem me mandaram um aparelho que bota aqui, ele faz não sei quantas rotações e modela o bumbum. Pronto. Quantas vão querer e não podem comprar? Quantas vão querer ir para a academia e não podem pagar? E aí acha que não possui o corpo ideal, né? Apesar da anorexia e bulimia serem os transtornos alimentares mais conhecidos, existem outros problemas relacionados à alimentação, como ortorexia, em que existe a preocupação excessiva por comer alimentos saudáveis. Outra coisa agora. Você não é vegano? Ave Maria, tu tá comendo defunto. Gente, deixa comer a carne. Ainda precisa. Primeiro, não se pode terminar uma indústria de uma hora para outra. Viria o caos. E para quem vai trabalhar? Aonde vai trabalhar? Não é por aí. Quer ser vegano? Seja só. Não obrigue o outro a ser. E hoje nós vivemos na posição de você está comendo defunto, você está gordo, você está... Pelo amor de Deus, a gente precisa viver a nossa vida, porque vivendo a nossa vida, vai chegar até o outro como eu vivo. O outro pode captar e me ter como exemplo se quiser, mas vai chegar até ele.
O que deve fazer desses transtornos? Não existe um tratamento simples para curar os transtornos alimentares, sendo necessário o tratamento psiquiátrico, psicológico, nutricional, e os medicamentos costumam ser indicados somente em caso de doenças associadas como ansiedade ou depressão. Grupo de apoio e aconselhamento podem ser boas formas de complementar o tratamento e obter o resultado. Então a gente pode ver que às vezes um transtorno leva a outro, não é? Estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é a ansiedade que surge após ser exposto a alguma situação traumática, como nós vimos e falamos, um assalto, uma ameaça de morte ou perda de um ente querido, por exemplo. Geralmente a pessoa afetada revive persistentemente o ocorrido, com recordações ou sonhos, e apresenta intensa ansiedade e sofrimento psicológico. Esse meu colega que perdeu seu filho, até hoje está em tratamento. Foi em 2018. Então são 4 anos. Ele levou 2 anos praticamente de licença médica. 2 anos. Aqui, o que fazer? O tratamento é feito com psicoterapia, onde o psicólogo procura ajudar a perceber quais são os eventos que estão provocando os medos involuntários e como podem liberar as memórias traumáticas desses eventos. No entanto, em alguns casos, pode também ser necessário recorrer ao psiquiatra. Foi o caso dele, né? Desse meu amigo. Para que seja indicado o uso de medicamento como antidepressivo ou ansiolítico para aliviar os sintomas. Somatização. A somatização é um transtorno em que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas, referente a diversos órgãos do corpo, mas que não são explicadas por nenhuma alteração clínica. Geralmente são pessoas que constantemente vão ao médico com muitas queixas e na avaliação médica, exame físico e realização de exame, nada é detectado. Na maioria dos casos, as pessoas com esse transtorno apresentam ansiedade e alteração de humor, além de poderem apresentar impulsividade. Quando, além de sentir, a pessoa chega a simular ou provocar intencionalmente sintomas, a doença passa a ser chamada de transtorno factício. A filha de minha colega, ela começou a sentir tantas dores que um dia que ela ligava, minha mãe, urgente, veja logo o médico para mim que agora é meu ouvido. Aí eu dizia, Sônia, pelo amor de Deus, mas eu não posso dizer a ela não. E ela me exigia para o médico. Aí, vá pelo plano. Não, pelo plano não. Tem que ser particular. Era assim, ela criava. E depois, hoje faz tratamento de ansiedade. Mas ela sentiu dores no corpo todo. E ela dizia onde era e que tinha as colegas que eram médicas, diziam que era para fazer tal exame, e a mãe desembolsando. O que fazer? É necessário um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, de forma que a pessoa consiga amenizar os sintomas. Remédio como antidepressivos, ansiolíticos podem ser necessários. Gente, o tempo não se passa. E o transtorno bipolar, que muita gente já ouviu falar e ouve, né? O transtorno bipolar é a doença psiquiátrica que provoca oscilações imprevisíveis no humor, variando entre depressão, que consiste em tristeza e desânimo, e mania, impulsividade e característica excessivamente extrovertida. Então, uma época está bem para baixo, até tentando suicídio, daqui a pouco está numa alegria, e sai, faz compra, tá? E faz projeto, daqui a pouco novamente. Então, é esse que é o transtorno bipolar. E o que fazer? O tratamento costuma ser feito com medicamento para estabilizadores do humor. E esse é o conhecido TOC, que muito se fala, se ouve na televisão, que é o obsessivo compulsivo. Este transtorno provoca pensamentos obsessivos e compulsivos que prejudicam a atividade diária da pessoa, como exagero em limpeza, obsessão por lavar as mãos,
necessidade de simetria ou impulsividade por acumular objeto, por exemplo. A minha irmã e meu cunhado, eles têm uma escola de capoeira em Salvador para crianças. E minha irmã disse que chamou a atenção de um menino de 3 anos. Quando eles chegam, eles têm que tirar o calçado, colocar a mochilinha. E esse menino colocava o calçado, olhava, se afastava, voltava lá, consertava. Isso levava um tempo, até que ele se achasse satisfeito para ir para a aula. Quando terminava a aula, a galerinha ia todo mundo junto e cada um pegando o seu, a sandália dele afastada. Ele chorava e chamava: tia Norma para isso, chorando, porque não estava simetricamente com 3 anos de idade. O que é que tem que se fazer? Já se buscar o tratamento. Então, com 3 anos de idade, isso. O que fazer? Tratamento para transtorno é orientado pelo psiquiatra com ingestão de remédios antidepressivos, sendo também recomendado a terapia, né? Aliás, todos têm que ter a terapia, não é isso? Agora nós tivemos toda a visão da ciência e vamos então ver o que é que a gente tem nessa doutrina que a gente abraçou, o que é que a gente pode com essa doutrina também aprender e trazer para nós ou para o outro, não é isso? E nós vamos encontrar Sueli Caldas Schubert definido nesse livro, Transtornos Mentais. Comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo as sequelas de desvios graves do passado e que ressumam no atual corpo físico com limitações e perturbações de várias ordens. Então, Sueli Caldas Schubert, que trabalhou em hospital psiquiátrico espírita, fazendo esse trabalho, é que ela nos diz: nós trazemos nossas bagagens do ontem. Hoje eu sou tudo que eu acumulei até ainda há pouco. Então, nesse acúmulo, eu posso ter desvios graves e retornar com ele nessa forma. E aí eu vou ter essas limitações e perturbações. Manuel Filomeno diz: raríssimas são as pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos neuróticos. Aqui eu acho que ninguém. Mas eu tenho, né? Como se tem hora. Gente, você não é possível, eu já falei com você quantas vezes estão colocando isso aqui. E aí a gente explode um pouquinho, né? A gente explode. É muito diáfano na linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Olha o que ele diz. Não existe praticamente a diferença. Porque é tão que a gente explode. Mas por que explodimos? Estamos aonde? Num plano de provas e expiações. Onde o mal ainda é o vencedor de qualquer eleição. Significa dizer que cada um de nós, encarnados e desencarnados, aqui, ainda trazemos o mal em nós. Cada um no seu percentual, né? E Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, diz: manias e suspeitas, inseguranças e complexo de inferioridade, como de superioridade, narcisismo, timidez, tormento sexual, estão centrados em comportamentos anteriores do espírito, que não soube conduzir-se com a necessária dignidade, desfraudando os códigos da vida. Eu participava de um grupo para ir levar, um grupo ecumênico, a gente levava sopa, café com leite, e tinha uma senhora que ela tinha uns 3 cachorros com ela, um monte de tralha, e outras pessoas ficavam prontas. Quando nós estávamos nos aproximando, ela fazia isso, ó. Aí eu chegava: a senhora quer uma sopinha? Já jantei. Jantei. Não aceitava. Ela era orgulhosa, não aceitava. O vizinho da Marquise, que ali era, né? Ela estava ali, ele estava, era vizinho.
dizia assim, ó, deixa aqui que quando a senhora sair eu dou. Então somos assim, vamos trazendo e vamos, como é que vamos pensar que alguém naquela condição não iria aceitar uma sopa quentinha no Feira de Santana no frio? Aceitaria logo, se possível 2. Já deixo para mais tarde, qualquer coisa, ela não aceitava. Mas é o que nós somos hoje, não é isso? A ansiedade, olha o que diz agora da ansiedade. É no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Então estamos dentro dela ou ela está dentro da gente, não é isso? Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoística. É a nossa sociedade. Predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. E aí vem a ansiedade. Porque vem o medo, a incerteza e ainda tivemos uma pandemia. Quantos não desenvolveram ansiedade durante a fase crítica? E hoje alguns nem estão indo buscar como fazer, o que fazer, não estão indo pedir ajuda. Mas muitos estão. Foram momentos muito difíceis, de muito medo, de muita incerteza, de muita insegurança. E por que nós não vamos aceitar que ficamos inseguros? E hoje essa insegurança, essa crise se transformou num transtorno. Bom seríamos buscar o auxílio. No mesmo livro Homem Integral diz, ao extrapolar essa ansiedade, os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, aí o clima é de ansiedade mesmo. Porque a ansiedade é normal. Ou seja, se disser assim, olha, todos vocês quando saírem daqui agora, passem ali, porque todos que passarem, a conta bancária vai estar lá amanhã 1 milhão. Eu quero logo terminar a palestra para ser a primeira. Não é assim? Vamos ficando assim, ó. É normal essa ansiedade. Vou fazer um concurso, vou fazer um vestibular. Ave Maria, não vejo a hora desse bebê nascer. É normal. Agora, se extrapola para isso, é necessário, então, focar já um apoio. Aqui, ó. Torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Ansiedade, no livro Conflitos Existenciais. No inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade da autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela necessidade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito gerando estresse no comportamento. Segundo Freud, o medo de a criança perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz à atitude de inquietação e agressividade. Então podemos ver que a ansiedade está em toda época, da criança ao adulto. Agora, transformar em patologia é o que a gente tem que verificar. Nesse livro, Depressão, Doença da Alma, diz que atinge cerca de 15 a 20% da população mundial. Então não é pouca gente, não é? E é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais. A doença depressiva é responsável por pelo menos metade dos casos de suicídio. E nós sabemos disso. No livro Iluminação Interior diz: é o espírito o desencadeador do transtorno martirizante, cabendo-lhe a responsabilidade de reverter, o quadro. Então, a gente vê, não é porque estou depressiva que eu não posso mudar, que eu não posso buscar uma vida, né, de jeito nenhum, tem que reverter. Mediante grande esforço da vontade,
acompanhado pelos recursos preciosos da oração e da ação do bem, com os quais adquires valores que podem contrabalançar o erro e recuperar-se das dívidas morais. Olha, que quando a gente vê, fulano é depressivo, que grande oportunidade. Tem a ciência e tem a religiosidade para ajudar. É esquizofrenia. No livro Entre Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda diz: devemos considerar que o paciente psiquiátrico é normalmente alguém que se utilizou da inteligência e do sentimento com muita falta de responsabilidade, lesando os núcleos perispirituais que plasmam no cérebro carnal as necessidades da reparação. A esquizofrenia. Então, podemos ver que cada indivíduo deixa transparecer o que está no seu perispírito. É a nossa matriz. Ali está inserida a nossa história, as nossas necessidades, os nossos desvios. E hoje, quando habita ou veste uma roupa carnal, o perispírito fala através do corpo, né? Em qualquer hipótese, é no livro Encontro com a Paz e a Saúde, em qualquer hipótese, porém, em que seja examinado, o paciente esquizofrênico é um espírito que perdeu o endereço de si mesmo, carregado de culpas, que procura refugiar-se na alienação. Ou seja, ontem eu fiz, hoje eu quero me esconder. Hoje eu não quero viver. Então, nessa fuga, a esquizofrenia, então, é onde eu me escondo. É onde eu me escondo. E aí, o que é que podemos fazer? Tratamentos. Transtornos mentais e obsessão. Nós vimos esses transtornos mentais que a ciência estuda. Mas a doutrina tem outro que é a obsessão. É um transtorno. E que muitas das vezes é esse transtorno da obsessão que ajuda na causa do mental. Mas nós não poderemos dizer que alguém é esquizofrênico porque tem algum espírito ali obsidiando. Às vezes não tem nenhum. É auto-obsessão. Eu mesma que estou me obsidiando. É a auto-obsessão. Então vamos ver o que diz aqui Manuel Filomeno de Miranda. Na obsessão, encontra-se atuante um agente espiritual que se faz responsável pelo transtorno reversível. Olha o que ele diz. Transtorno reversível. Então, não é para todo sempre amém. Reversível. Então, eu posso mudar. Não é? No entanto, nos casos em que o ser renasce sob estigma da idiotia, ou chancelado pelos fatores que propiciam a loucura, os seus débitos e gravames são de tal natureza grave que imprimiram no corpo o látego e o presídio necessário para a sua renovação moral. Ou seja, a loucura não quer dizer que ali está sempre atuando um obsessor. Não, é o que eu trouxe, que está provocando no meu cérebro isso. E muitas das vezes eu vivo com a idiotia, por quê? Para que eu não tenha a oportunidade de agir como ontem. As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico. Bezerra responde: o remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que, no estado de desencarnação do espírito, chegará a enlouquecê-lo. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, ou excitado, deprimido, alucinado e desesperado. Muitos epiléticos e loucos têm sido tomados por possesso. Necessitam mais de médico do que do exorcismo.
Então não podemos estar apontando a obsessão nos transtornos. Pode ocorrer? Pode, mas não podemos o tempo todo, ao atender alguém na casa espírita, já mandar para a desobsessão. Não podemos fazer isso. Podemos afirmar que nem todas as doenças humanas são desencadeadas pela malévola de um espírito. Contudo, nas doenças psiquiátricas, há sempre um processo obsessivo. Mas olha o que ele diz. Pois a condição mental da doença não foi a doença que se instalou pelo processo obsessivo. Vai se instalar depois, porque abre fendas que vão propiciar a entrada em sintonia do encarnado com o plano inferior, determinando o aparecimento da obsessão. Eu ia contar o fato, mas já está ficando tarde, deixa para depois. O espírito enfermo pelo ódio descarrega as vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, né? Dando lugar pela constância a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos que somente desaparecem quando o agente é afastado. Aí é um caso obsessivo. A cura real de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a sua saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade de auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Quem aqui já trabalha em sessões mediúnicas sabe que o espírito diz: é para deixar? Eu vou deixar, vocês vão ver que ele vai permanecer o mesmo. O espírito se afasta. Logo depois ele: olha, não adianta, porque ele não mudou e eu vou ficar com ele. Então não adianta a gente querer, mudou hoje porque tomou a medicação. É o auto-iluminar-se. E aqui diz: imprescindível que se estabeleça em caráter de urgência uma psicoterapia preventiva para a saúde mental, iniciando-se a programação através do estudo dos valores éticos morais, que devem ser incorporados pelos indivíduos mediante o cultivo do otimismo, das conversações e leituras salutares, da convivência fraternal, motivadora de solidariedade, de afirmação e valorização da vida. Elementos esses que propiciam a renovação interior e preservação da paz. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande para mantermos a nossa saúde mental, já que tomamos conhecimento de tudo isso. E aqui diz: sabemos, isso aqui já é, esse doutor Alessandro Moreira Almeida, alguém aqui deve ter visto outros trabalhos, ele vive mais no exterior, principalmente com pesquisa sobre mediunidade, ele é psiquiatra, e ele diz: sabemos que a maioria da humanidade tem religiosidade, tem espiritualidade, e que isso impacta a saúde, melhorando quadros depressivos ou evitando que aconteçam, diminuindo o comportamento suicida, uso e abuso de substâncias e melhorando qualidade de vida e bem-estar também. Hoje a ciência já vê que hoje você tem uma fé, que hoje você tem uma religiosidade, isso ajuda muito. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Está lá no Evangelho. Se nós espíritas sabemos que essa vida é passageira e que nos espera a vida verdadeira, vamos passar sim, vamos sentir, vamos chorar, mas vamos nos fortalecer para melhorar. E aqui no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles diz: o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Temos que nos descobrir e nos conhecer. É esse descobrimento, esse autoconhecimento que faz com que todos nós
possamos passar pelas crises, pelos conflitos, pelos transtornos e permanecermos espíritos, filhos de Deus, como Ele sempre nos colocou. Muito obrigado e muita paz.